É curioso que, quando a gente fala de homicídio, de morte violenta, a gente está falando dessa questão do armamento, né? Uhum. E Bolsonaro foi eleito, inclusive, com esse discurso da posse do porte de armas. A posse, enfim, ele conseguiu algumas medidas para viabilizar o porte que está sendo discutido. Os dois, que agora eles vão apresentar projeto de lei para o Congresso. Isso, agora está a discussão de um PL. Proposta emenda de Constituição. Um projeto de lei. Um projeto de lei. Você, inclusive, já em outras entrevistas já falou sobre como armas apreendidas, elas são muitas vezes legais. Elas são armas que foram compradas com documentação, só que elas acabam caindo na mão de pessoas erradas, enfim. Você acha que isso tende a aumentar com você flexibilizando ainda mais o posse e porte de arma no país? Sim, eu acho que o que abastece o crime são as armas legais, Sim. né? Isso acontece com muita frequência. O Sou da Paz fez uma série de pesquisas em 3 estados com armas que foram apreendidas pelos governos. Sim. E é de 40% a 60% o percentual de armas que eram quentes, né, e que foram parar na mão no crime, né, porque o instrumento de trabalho do criminoso é o revólver, né, e muitas vezes, sabendo que tem uma arma dentro de casa, ele vai entrar naquela casa para pegar, além de roubar o dinheiro, roubar a arma também, né. Isso, e pode parecer hipocrisia, o cara defende direitos humanos, mas não, eu diria para qualquer parente, qualquer filho, mulher, qualquer pessoa que eu goste muito, não tenha uma arma dentro de casa, que é pior para você. Você vai ficar mais vulnerável, você vai atrair as pessoas para dentro. Fora tem toda uma discussão a respeito do suicídio, as taxas de suicídio crescem, aumenta a violência, também o risco de violência. E tem um aspecto muito perverso que é o feminicídio, aumentou em 4%. O feminicídio e o feminicídio, que já é um problema sério, com uma arma dentro de casa e a facilidade de puxar um gatilho, a tragédia pode ser muito maior e muito mais rápida e muito mais fácil. É só problema, né, que a arma traz. Sim. Então, é sério. Esse é um outro desafio que a gente vai ter que lidar para evitar que aconteça, né? Especificamente sobre essa questão das mulheres, subiu o número de feminicídio e o número de estupros também, parece que subiu 4% por aí. Vocês estudam de alguma maneira como esse discurso violento do presidente tem impacto sobre essa situação específica em relação às mulheres? Não, eu não saberia fazer algum tipo de relação de causalidade. É muito mais chocante a misoginia do presidente, né? Com certeza. E o próprio machismo, que é uma cultura brasileira que já existe, que a gente, quer dizer, a gente não, né? A gente tem visto, eu como homem tenho visto e aprendido demais com todo esse discurso das mulheres e com todo esse poder que as mulheres têm conseguido colocar no debate público com uma força e com uma inteligência, com o debate sobre a questão da violência contra a mulher, mas sobre a questão da posição da mulher. Isso causa um certo desconforto para machistas e misóginos, né, como evidentemente é o presidente, né? Sim. Então você tem uma espécie de uma reação, assim, né, uma reação exacerbada, né, um mau gosto que acaba sendo aplaudido, como são as falas dele e tal. Então chama fora as redes sociais, né? Então isso é um outro problema que reverbera numa outra dimensão, que tudo isso é muito chocante, né? Agora, você apontar cientificamente, eu acho que demanda estudos, eu acho que muito provavelmente existe alguma relação, tal, mas eu não sei nesse momento se já tem algum estudo chegando a essa conclusão. Assim, eu diria pelo senso comum e pela minha impressão intuitiva, sim, acho que tem. A gente conversou já aqui com especialistas em economia, de várias áreas em relação à pesquisa científica, e todos apontam cenários muito desastrosos a curto, médio prazo, enfim, com esse governo. O que você espera da segurança pública nesses próximos anos? Olha, eu espero que
que o presidente vire cada vez mais esse bufão com pouco poder que talvez ele venha a ser, de falar tanta bobagem, ninguém mais ligar para o que ele fala e ele ir perdendo poder com o tempo, é a minha esperança de que ele vire um bobo da corte mesmo, né, com as palhaçadas que ele fala, ninguém leve mais ele a sério e que as instituições comecem a se fortalecer e ele tenha sido só um pesadelo de 4 anos, que a gente precisou viver e testar as nossas instituições democráticas para ele passar, né? Foi um pesadelo que passou. Mas, enfim, o tempo inteiro a gente vai ter que estar em alerta, porque o tempo inteiro, para ele auto-explodir o Brasil, é fácil, né? Um louco, enfim, uma pessoa com todos esses limites na presidência, né? Essa pessoa que a gente corre risco diário, né? De fragilizar uma democracia que ainda está em processo de consolidação, né? De você criar um processo de conflitos, né? De acirrar conflitos que já são graves no Brasil, é o país que mais se mata no mundo, mesmo não estando em guerra, é o país com maior quantidade de homicídios e com uma pessoa irresponsável na presidência, né? Uma pessoa com discurso irresponsável, uma pessoa que não tem a história, não tem estofo, não tem cabeça, não tem capacidade de ser presidente. Então, a minha esperança é que ele simplesmente seja menosprezado e perca poder e vire um bobo da corte na presidência. E a minha crença é que a gente deve prestar atenção que isso pode não acontecer e ele pode ajudar a destruir o Brasil muito rapidamente. Exatamente. Porque esse governo foi muito eleito por conta do medo da população brasileira e eles colocaram esse pacote anticrime como a solução para a questão da segurança e para solucionar esse medo que a população sente. Mas nada está sendo desenvolvido nesse sentido. Não. É só discurso de guerra, né? Na verdade, o livro que eu e a Camila escrevemos chama Guerra porque, no fundo, quando você tem um discurso de que somos nós contra os inimigos, que seja o marxismo cultural, que sejam os bandidos, que seja quem você define como os inimigos, o uso da violência se justifica em defesa daqueles 30% que concorda com você, né? Então, eu acho que o risco maior é ele conseguir convencer as corporações policiais, por exemplo, isso acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Só a Polícia de São Paulo são 100 mil pessoas armadas, né? E ele tem um discurso populista voltado para os praças, por exemplo, para os sargentos, um discurso de guerra, de nós contra eles. E você tem várias instituições policiais armadas nos estados. Esse é um tipo de atenção que a gente tem que prestar, né? Para esse tipo de trabalho que aconteceu na Venezuela. A ironia é essa, né? O nosso risco de virar Venezuela, quem é o que mais representa o processo que a Venezuela viveu e os riscos para a democracia que poderiam vir de um confronto violento e populista armado contra a oposição é o próprio Bolsonaro hoje em dia, né? Então a gente tem que prestar muita atenção para que isso não aconteça. E fazer debates como esse. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.